Olá, eu sou Hernandes Pereira, sou professor de Geografia, também formado em Pedagogia. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Geografia. Nesse espaço você terá a oportunidade de conhecer temas do campo da Geografia Física e Humana e seus desdobramentos na nossa vida cotidiana. Por isso, pegue o seu lápis, papel, ou seu celular, tablet ou computador e faça suas anotações. Não saia daí. Muito bem, vamos começar então a nossa videoaula falando um pouquinho sobre a biogeografia e biomas do Brasil. E vamos especificar, a biogeografia em si, para a gente entender o que é que se trata essa ciência, para que depois a gente possa fazer os estudos de cada bioma brasileiro. A superfície da Terra se diferencia significativamente de um lugar para o outro. Então, a formação das paisagens, a existência das paisagens dependem muito da combinação de muitos agentes naturais. Dentre eles está ligado a estrutura geológica, o relevo, o clima, o solo, os rios, a vegetação, a fauna. E todos esses elementos interagem entre si para determinar a paisagem que nós observamos ao longo do nosso dia a dia. E é muito importante também lembrar que todas as mudanças ambientais, que na verdade são transformações que ocorrem na superfície terrestre, também estão muito relacionadas com essa ação entre ar, água, terra e seres vivos. Então, mais uma vez, os elementos, os fatores climáticos, hidrológicos, geomorfológicos, biogeográficos vão determinando cada processo de mudança ambiental que a Terra vai passando ao longo do seu tempo. O que seria a biogeografia? A biogeografia como ciência em si. A biogeografia ela é uma área tanto da própria geografia quanto também da ciência biológica, que tem um objetivo de estudar a forma como os organismos se distribuem no espaço e também através do tempo. Ela vai se dedicar a compreender como que se dá essa distribuição da vida, como é que se dá a sua dinâmica, tanto na escala espacial como também na escala temporal do planeta Terra. Ela vai se dedicar, a biogeografia, a responder essa pergunta: por que os organismos estão onde estão? Que fatores fizeram com que organismos vegetais, organismos animais se localizassem em pontos específicos do planeta? Então, o objetivo é justamente analisar o padrão de distribuição desses seres vivos. Então, o que a biogeografia vai fazer? Ela vai documentar, ela vai compreender, vai criar modelos espaciais de biodiversidade, distribuição dos organismos, vai tentar estabelecer padrões de variação, de posicionamento desses organismos que ocorreram na Terra, principalmente também levando a questão do fator tempo aí nesse processo. Então, a biogeografia é a ciência que vai se dedicar a estudar a origem, a expansão, a distribuição, a associação e a evolução dos seres vivos. E quando nós falamos de seres vivos, estamos justamente falando das plantas e animais. Então a biogeografia, ela, além de entender, ela vai mensurar, vai medir, vai explicar como se dá o funcionamento de um certo sistema de paisagem, e muitas vezes dando um destaque muito grande a essa perspectiva de geoecossistemas florestais. O que seria essa palavra? Toda vez que aparece essa é uma palavra em rosa, sublinhado, nós temos um glossário para esse material. Então, clicando aqui, nós vamos ver que a palavra geoecossistemas é o seguinte: é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente, constituindo aí um sistema estável, equilibrado e também autossuficiente. Então, é um sistema específico, uma floresta, seja
um tipo de bioma que vai ter toda a sua dinâmica, os elementos que o compõem, tanto orgânicos quanto inorgânicos, eles estarão intimamente ligados e vão dar origem a esses ambientes, né, que sempre estão dentro de um processo de estabilidade, dentro de um equilíbrio ecológico. Isso quer dizer que qualquer modificação, alteração nesse ambiente é possível que nós vamos gerar aí desequilíbrios ecológicos e muitas vezes irreversíveis. Então, muito bem. Dando continuidade, né, a essa questão, né, sobre a biogeografia, é muito importante deixar claro que a preocupação central da biogeografia está relacionada à evolução das espécies, levando em consideração o espaço. Ela vai se preocupar para analisar onde vivem essas espécies, como elas se reproduzem, né, considerando principalmente as condições impostas pelo ambiente. É muito importante frisar que essas condições naturais, né, provocadas pelo ambiente são muito importantes e vão, de certa forma, determinar o processo de evolução de algumas espécies de plantas e também de vegetais. Então, concluindo esse tópico, né, nós temos esse mapa mental que vai sintetizar o que foi falado até o momento. A biogeografia, como a ciência que estuda, né, a distribuição dos seres vivos no espaço ao longo do tempo, que vai tentar explicar, né, por que os organismos são diferentes de um lugar para o outro, que vai justamente compreender essas mudanças considerando a combinação desses elementos, né, na geologia, relevo, clima, solo, rio, vegetação, né, e principalmente, né, vai tentar responder essa questão: por que os organismos estão onde estão? É isso, a biogeografia, e a gente se encontra aí no próximo momento.